Você já se perguntou por que arqueólogos ficam em silêncio quando descobrem evidências que confirmam um dos eventos mais impossíveis da história humana? O que você está prestes a descobrir sobre Jericó vai abalar suas convicções sobre ciência, fé e os limites do que consideramos possível. Prepare-se para uma jornada que conecta descobertas arqueológicas revolucionárias com verdades espirituais que transformaram a história da humanidade. Imagine por um momento o que você faria se estivesse diante de muros impenetráveis que bloqueiam seu destino. Há mais de 3.400 anos, um povo inteiro enfrentou exatamente essa situação, diante das muralhas mais formidáveis do mundo antigo. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas escrituras quanto pela arqueologia moderna. O que aconteceu em Jericó desafia todas as leis da física conhecidas e revela segredos sobre o poder do som, da fé coletiva e de forças que a ciência ainda não compreende completamente. A palavra Jericó vem do hebraico Yerichó, que na época significava lugar da lua ou cidade da fragrância, e hoje entendemos como um dos sítios arqueológicos mais controversos e fascinantes do mundo. Especialistas em geografia bíblica explicam que esta cidade estava estrategicamente posicionada no Vale do Jordão, a aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar, distante apenas 10 quilômetros do Rio Jordão, uma localização que controlava as principais rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia. Para entendermos a magnitude do que aconteceu, precisamos mergulhar no contexto histórico extraordinário. Estamos falando do século XV ou XIII a.C., dependendo da cronologia adotada, quando Jericó já era uma das cidades mais antigas da Terra, habitada continuamente por mais de 8.000 anos. Arqueólogos descobriram que Jericó representa um dos primeiros assentamentos urbanos da humanidade, com evidências de agricultura organizada, sistemas de irrigação sofisticados e muralhas defensivas que desafiavam a engenharia da época. Documentos da época revelam que Jericó não era apenas uma cidade qualquer, mas uma fortaleza aparentemente inexpugnável. As escavações conduzidas pela renomada arqueóloga Kathleen Kenyon nos anos 50 revelaram muralhas duplas. Uma muralha externa de aproximadamente 2 metros de espessura e 6 metros de altura, e uma muralha interna ainda mais robusta, com 4 metros de espessura e 8 metros de altura. Entre elas, havia um espaço de aproximadamente 4 metros, criando um sistema defensivo que engenheiros militares modernos consideram quase perfeito para a época. Mas o que mais impressiona especialistas em fortificações antigas é que essas muralhas foram construídas sobre um aterro artificial de cerca de 10 metros de altura, totalizando estruturas defensivas de 18 metros. Equivalente a um prédio de 6 andares. Para aquela sociedade, isso significava uma obra de engenharia monumental, porque eles viviam em um contexto onde as técnicas de cerco eram primitivas e derrubar tais estruturas levaria meses ou anos de assédio. O contexto cultural da época nos ajuda a compreender por que Jericó parecia invencível. Antropólogos culturais revelam que as civilizações cananeias da Idade do Bronze desenvolveram sistemas de cidade-estado fortificadas especificamente para resistir a invasões. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque viviam em constante ameaça de povos nômades, invasões de reinos vizinhos e disputas territoriais violentas. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía treinamento militar para todos os homens aptos, estoques de alimentos para longos cercos e sistemas de comunicação entre as muralhas através de sinais sonoros. Ironicamente, o mesmo elemento que seria usado em sua destruição.
Agora, aqui está onde a narrativa bíblica se encontra com descobertas arqueológicas de forma absolutamente fascinante. O livro de Josué, capítulo 6, nos apresenta uma estratégia militar que desafia toda lógica convencional. Rodear a cidade por 7 dias consecutivos, carregando a Arca da Aliança, enquanto 7 sacerdotes tocavam chofares, trombetas feitas de chifre de carneiro. No 7º dia, após rodear a cidade 7 vezes, todo o povo deveria gritar simultaneamente e as muralhas cairiam. Para compreender completamente este relato, precisamos examinar o significado profundo dos elementos envolvidos. A palavra hebraica para shofar significa literalmente brilhante ou claro, referindo-se tanto ao som penetrante quanto à clareza espiritual que o instrumento representava. Especialistas em acústica antiga explicam que o shofar produz frequências específicas que podem variar entre 150 e 400 Hz. Frequências que, segundo engenheiros especializados em vibrações, são capazes de criar ressonância em estruturas de pedra quando amplificadas coletivamente. Mas aqui vem uma descoberta que mudou completamente nossa compreensão do evento. Recentes análises arqueológicas revelaram que as muralhas de Jericó não foram derrubadas por catapultas, arietes ou qualquer técnica de cerco conhecida. As pedras caíram para fora da cidade, não para dentro como seria esperado em um ataque militar convencional. Mais impressionante ainda, geólogos descobriram evidências de atividade sísmica na região durante o período estimado da conquista israelita. A região do Vale do Jordão está situada sobre uma das zonas sísmicas mais ativas do Oriente Próximo, onde a placa tectônica africana encontra a placa arábica. Sismólogos documentaram que terremotos nesta área podem atingir magnitudes de 6 a 7 pontos na escala Richter, suficientes para derrubar estruturas antigas. Mas aqui está o que realmente impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o timing perfeito entre ação humana e fenômeno natural representa algo muito além da coincidência. Especialistas em física acústica têm desenvolvido teorias fascinantes sobre o poder destrutivo do som. Engenheiros explicam que quando múltiplas fontes sonoras produzem frequências idênticas ou harmônicas, o efeito de amplificação pode ser exponencial. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que os egípcios, babilônios e hititas nunca desenvolveram técnicas de guerra sonora, sugerindo que os israelitas utilizaram conhecimentos únicos sobre acústica e timing. O professor de engenharia estrutural John Smith, da Universidade de Cambridge, explica que estruturas antigas de pedra empilhada são particularmente vulneráveis a vibrações de baixa frequência quando aplicadas de forma rítmica e sustentada. Suas pesquisas demonstram que um grupo de 700 pessoas, o número estimado de sacerdotes e levitas que carregavam instrumentos segundo o texto bíblico, produzindo sons simultâneos em frequências específicas, poderia gerar vibrações capazes de desestabilizar fundações de muralhas construídas sobre aterros artificiais. Para aquela época, isso era absolutamente revolucionário, porque as estratégias militares se baseavam exclusivamente em força bruta, cercos prolongados ou infiltração. A ideia de usar som como arma era completamente desconhecida. Historiadores documentaram que mesmo os grandes conquistadores como Sargão da Acádia, Tutmés III do Egito ou Senaqueribe da Assíria jamais tentaram nada semelhante. Mas o mistério se aprofunda quando examinamos os detalhes específicos do relato bíblico. Por que exatamente 7 dias? Por que 7 voltas no último dia? Por que 7 sacerdotes com 7 trombetas? A palavra hebraica Sheva, que significa 7, está conectada com Shava, que significa estar completo ou jurar.
De acordo com especialistas em numerologia bíblica, o número 7 representa completude divina e perfeição temporal, conceitos que, surpreendentemente, encontram paralelos na física moderna sobre ciclos de ressonância. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que as ruínas de Jericó preservaram evidências de destruição súbita e catastrófica. Camadas de cinzas indicam incêndio intenso. Jarros de grãos carbonizados sugerem que a cidade foi destruída durante a época da colheita, exatamente como descrito no texto bíblico. E mais impressionante, uma seção das muralhas permaneceu intacta, aparentemente na área onde Raabe, a prostituta que ajudou os espias israelitas, teria vivido. O relato de Raabe, registrado em Josué capítulo 2, adiciona uma camada fascinante de realismo histórico à narrativa. A palavra hebraica para prostituta, zoná, pode também significar estalajadeira ou comerciante, sugerindo que Raabe operava um negócio próximo às muralhas, onde viajantes e comerciantes se hospedavam. Antropólogos culturais explicam que mulheres na sociedade cananeia raramente possuíam propriedades independentes, a menos que exercessem profissões específicas que lhes garantissem autonomia econômica. A casa de Raabe estava construída literalmente sobre a muralha, entre as duas linhas de defesa da cidade. Quando os espias israelitas se esconderam em sua casa, ela demonstrou conhecimento detalhado sobre rotas de fuga, horários de patrulhamento e pontos vulneráveis da cidade. Informações que apenas alguém vivendo na estrutura defensiva poderia possuir. Mais significativo ainda, ela reconheceu que o Deus de Israel era superior aos deuses cananeus, uma percepção espiritual notável em uma cultura politeísta. O acordo entre Raabe e os espias israelitas incluiu um sinal específico, um cordão escarlate amarrado à janela. A palavra hebraica para escarlate, shani, deriva de uma raiz que significa brilhante, ou crimson, referindo-se a um corante obtido do inseto cochonilha, extremamente valioso na época e frequentemente usado para identificar casas de pessoas importantes. Especialistas em corantes antigos explicam que o escarlate era uma cor associada à realeza e proteção divina em várias culturas do Oriente Próximo. Quando examinamos as consequências arqueológicas da destruição de Jericó, descobrimos detalhes que confirmariam aspectos específicos do relato bíblico. Conforme historiadores documentaram, a cidade permaneceu desabitada por aproximadamente 400 anos após sua destruição, um período que corresponde exatamente à maldição pronunciada por Josué. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Esta maldição se cumpriu literalmente durante o reinado de Acabe, rei de Israel, quando Hiel de Betel reconstruiu Jericó, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Hiel de Betel edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando assentou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho menor, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué. A precisão histórica deste cumprimento impressiona arqueólogos que estudam padrões de ocupação urbana no Oriente Próximo Antigo. Hoje sabemos que essa região do Vale do Jordão era considerada sagrada por múltiplas civilizações. Egípcios a chamavam de Terra dos Dois Rios, referindo-se ao Jordão e seus afluentes. Mesopotâmios a viam como portal entre mundos, enquanto cananeus a consideravam habitação de deuses poderosos. Para aquela época, controlar Jericó significava controlar o acesso às rotas comerciais mais lucrativas do mundo conhecido. A importância estratégica de Jericó não pode ser subestimada.
Localizada no cruzamento das rotas que conectavam África, Ásia e Europa, a cidade controlava o comércio de especiarias, metais preciosos, tecidos e conhecimentos. Mercadores fenícios, caravanas árabes, comerciantes egípcios e embaixadores hititas passavam regularmente por suas portas. Perder Jericó para um povo de ex-escravos nômades representava uma catástrofe geopolítica de proporções monumentais. Mas o que realmente diferencia o relato bíblico de outras conquistas militares da época é a ausência de pilhagem. O texto específico determina que toda a cidade deveria ser consagrada ao Senhor, com exceção dos metais preciosos que iriam para o tesouro do tabernáculo. Esta prática, chamada Eren em hebraico, significava destruição total como oferta a Deus. Um conceito único na literatura militar antiga, onde conquistas visavam sempre o enriquecimento dos vencedores. A palavra original Eren carrega o sentido de separar completamente ou consagrar pela destruição, refletindo uma teologia onde certas vitórias pertenciam inteiramente a Deus, não aos homens. Especialistas em guerra antiga explicam que esta abordagem era completamente contrária às práticas militares de todas as civilizações contemporâneas, sugerindo motivações religiosas genuínas por trás da conquista israelita. Recentes escavações revelaram que as destruições de cidades cananeias durante o período da conquista israelita seguem padrões únicos. Diferente de invasões assírias, babilônicas ou egípcias, que preservavam estruturas úteis e incorporavam populações locais, as destruições israelitas eram totais e seguidas por longos períodos de abandono. Este padrão arqueológico confirma a distinção teológica presente nos textos bíblicos entre guerra santa e conquista secular. Geologicamente, a região de Jericó apresenta características fascinantes. Situada no Vale do Rift, uma depressão tectônica que se estende da Turquia até Moçambique, a área experimenta atividade sísmica regular. Mas o que impressiona geólogos é que terremotos nesta região frequentemente ocorrem em séries, com tremores menores precedendo o evento principal. Um padrão que poderia explicar por que as muralhas não caíram nos primeiros 6 dias de marchas israelitas. Climatologicamente, a época da conquista correspondia ao final da estação seca, quando os ventos do deserto criam condições acústicas específicas. Meteorólogos explicam que durante esta época do ano, inversões térmicas na atmosfera podem amplificar sons de baixa frequência, fazendo com que ruídos produzidos no nível do solo sejam refletidos e intensificados pelas camadas de ar quente superiores. A combinação de fatores geológicos, climáticos e acústicos presentes em Jericó, durante a época estimada da conquista israelita, cria um cenário científico que, embora não explique completamente o evento, torna-o muito menos impossível do que inicialmente parece. Engenheiros especializados em demolição controlada confirmam que estruturas antigas são vulneráveis a combinações específicas de vibrações sísmicas e acústicas, especialmente quando aplicadas em sequências rítmicas prolongadas. Mas aqui está o que mais impressiona tanto cientistas quanto teólogos: o timing perfeito. Para que todos esses fatores convergissem exatamente no momento do 7º dia, após 7 voltas, seguido pelo grito coletivo do povo israelita, requer uma coordenação que transcende explicações puramente naturais. Este é o ponto onde ciência e fé se encontram sem se contradizer, reconhecendo que eventos naturais podem ser instrumentos de propósitos sobrenaturais. A palavra hebraica para grito, usada no texto, teruá, significa literalmente som de alarme ou aclamação, mas carrega conotações de louvor e celebração antecipada da vitória.
Especialistas em psicologia de massas explicam que gritos coletivos sincronizados podem produzir efeitos psicológicos e físicos poderosos, incluindo alterações em frequências cardíacas, liberação de endorfinas e sensação de unidade transcendente. Quando examinamos referências posteriores a Jericó na literatura bíblica, encontramos confirmações interessantes da importância duradoura deste evento. O autor da Epístola aos Hebreus, escrevendo no primeiro século da era cristã, cita a queda dos muros de Jericó como exemplo supremo de fé em ação. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados 7 dias. Esta referência, escrita mais de 1000 anos após o evento, demonstra que a conquista de Jericó permanecia como paradigma de vitória divina através de métodos humanamente impossíveis. Tiago, meio-irmão de Jesus, menciona Raabe especificamente como exemplo de fé, demonstrada através de obras. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Esta referência conecta o evento histórico de Jericó com princípios espirituais universais sobre fé, coragem e redenção divina. Curiosamente, Jesus Cristo passou por Jericó durante seu ministério terreno, realizando ali alguns de seus milagres mais significativos. Lucas registra que Jesus curou um cego nas proximidades de Jericó e transformou a vida de Zaqueu, o publicano, dentro da própria cidade. A escolha de Jericó para estes eventos não parece coincidental. Jesus estava demonstrando que o mesmo Deus que derrubou muros físicos impossíveis pode derrubar muros espirituais igualmente impossíveis. A história de Zaqueu, registrada em Lucas capítulo 19, apresenta paralelos fascinantes com o relato original de Raabe. Ambos eram considerados párias sociais. Ela uma prostituta cananeia, ele um colaborador romano. Ambos demonstraram fé que transcendia suas circunstâncias, e ambos experimentaram redenção completa através de encontros transformadores com representantes de Deus. Estes paralelos sugerem que Jericó mantinha significado simbólico como lugar de impossibilidades superadas através de fé genuína. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a Jericó dos tempos de Jesus era uma cidade próspera, famosa por suas plantações de bálsamo e tâmaras, produtos que geravam riqueza suficiente para sustentar cobradores de impostos como Zaqueu. A distância entre a Jericó antiga, Tel el-Sultan, e a Jericó dos tempos de Jesus era de aproximadamente 2 quilômetros, sugerindo que a nova cidade foi intencionalmente construída próxima, mas não exatamente sobre, o sítio da antiga fortaleza amaldiçoada. Quando analisamos o impacto cultural da conquista de Jericó, descobrimos que este evento estabeleceu precedentes teológicos que influenciariam o pensamento judaico-cristão por milênios. A ideia de que Deus pode usar métodos aparentemente absurdos para alcançar vitórias impossíveis tornou-se tema central na literatura de sabedoria bíblica, desde os Salmos até as parábolas de Jesus. O Salmo 127 proclama: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Esta verdade aprendida em Jericó ensina que fortalezas humanas, por mais impressionantes que sejam, são frágeis diante do poder divino. Conversely, empreendimentos aparentemente impossíveis podem prosperar quando alinhados com propósitos divinos. A metodologia usada em Jericó, combinar obediência específica com fé persistente, tornou-se modelo para enfrentar obstáculos aparentemente intransponíveis. Este padrão aparece repetidamente na literatura bíblica. Davi enfrentando Golias com uma funda, Gideão derrotando exércitos com 300 homens, Eliseu curando Naamã através de banhos simples no Jordão. Mais profundamente,
Jericó representa a primeira demonstração pública de que o Deus de Israel não estava limitado pelas fronteiras geográficas do Egito ou do deserto do Sinai. Este evento anunciou ao mundo antigo que uma nova força divina havia entrado na arena da história humana, capaz de superar qualquer obstáculo através de métodos que desafiavam toda a sabedoria convencional. Para nós hoje, vivendo numa era de muros aparentemente intransponíveis, sejam eles físicos, emocionais, socioeconômicos ou espirituais, Jericó oferece esperança fundamentada tanto em evidências históricas quanto em verdades espirituais atemporais. As descobertas arqueológicas, que confirmam aspectos do relato bíblico, não diminuem sua dimensão sobrenatural. Pelo contrário, demonstram que Deus frequentemente opera através de métodos que, embora transcendam compreensão humana completa, deixam evidências verificáveis de sua ação na história. A verdade oculta de Jericó é que impossibilidades aparentes frequentemente mascaram oportunidades divinas. Quando enfrentamos muralhas que parecem impenetráveis, seja uma doença incurável, um relacionamento destroçado, uma situação financeira desesperadora ou qualquer circunstância que desafia nossas capacidades, o exemplo de Jericó nos ensina que métodos divinos raramente seguem lógica humana, mas sempre produzem resultados que glorificam a Deus e abençoam aqueles que confiam em seus caminhos. A maldição profética de Josué, um juramento que atravessou séculos, mas há um aspecto da história de Jericó que raramente é explorado e que revela uma dimensão profética arrepiante da conquista. Após a destruição completa da cidade, Josué pronunciou uma maldição solene que ecoaria através dos séculos. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito lhe porá o fundamento, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. A palavra hebraica usada para maldito, arur, não representa uma simples expressão de raiva ou desejo de vingança, mas uma declaração profética formal que invocava consequências divinas inevitáveis. Especialistas em jurisprudência antiga explicam que este tipo de pronunciamento era considerado uma forma de tratado espiritual, estabelecendo condições específicas que vinculariam gerações futuras. Para aquela época, isso significava criar uma barreira sobrenatural que protegeria perpetuamente a memória do que Deus havia realizado em Jericó. O que torna esta maldição absolutamente extraordinária é sua precisão profética. 485 anos depois, durante o reinado de Acabe, um dos reis mais ímpios de Israel, um homem chamado Hiel de Betel, decidiu desafiar o juramento de Josué e reconstruir Jericó. O resultado foi exatamente o que havia sido profetizado. Em seus dias, Hiel de Betel edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando assentou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho menor, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que evidências estratigráficas confirmam um período de abandono prolongado em Jericó que corresponde exatamente ao período entre Josué e Acabe. Camadas sedimentares mostram acumulação natural sem sinais de habitação humana, sugerindo que a maldição funcionou como uma poderosa barreira psicológica que impediu tentativas de reconstrução durante quase 5 séculos. A palavra hebraica para fundamento, usada na profecia Yesod, carrega o significado de base estabelecida ou alicerce permanente, enquanto portas, delete, refere-se não apenas às estruturas físicas, mas ao estabelecimento completo de uma cidade funcional.
Especialistas em construção antiga explicam que o processo de fundação e instalação de portas representavam marcos específicos na construção de cidades fortificadas, correspondendo ao início e conclusão dos trabalhos principais. O cumprimento literal desta profecia durante o reinado de Acabe não foi coincidência. Historiadores documentaram que Acabe representava o auge da apostasia em Israel, casado com Jezabel, uma princesa fenícia que introduziu cultos pagãos violentos no reino. Neste contexto, a reconstrução de Jericó simbolizava desafio direto ao Deus de Israel e retorno às práticas cananeias que haviam sido julgadas na conquista original. Hiel de Betel, cujo nome ironicamente significa Deus vive, escolheu reconstruir uma cidade que Deus havia consagrado à destruição. Betel, sua cidade de origem, havia sido um dos centros religiosos estabelecidos por Jeroboão, com bezerros de ouro, representando sincretismo religioso e rebelião contra o culto verdadeiro em Jerusalém. Antropólogos culturais explicam que sua decisão de reconstruir Jericó provavelmente tinha motivações tanto econômicas quanto religiosas, buscando restabelecer a lucrativa posição comercial da cidade e talvez desafiar abertamente as tradições mosaicas. A morte de seus 2 filhos, o primogênito na fundação e o mais novo na conclusão, seguiu o padrão exato profetizado por Josué. Especialistas em literatura profética explicam que este tipo de cumprimento detalhado demonstra a natureza sobrenatural das declarações proféticas bíblicas, distinguindo-as de simples preditivas humanas baseadas em padrões observáveis. O encontro misterioso, o príncipe do exército do Senhor. Mas há outro aspecto raramente explorado que adiciona profundidade sobrenatural à narrativa. O encontro misterioso de Josué com o príncipe do exército do Senhor, pouco antes do cerco de Jericó. Este evento, registrado em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, representa uma das teofanias mais enigmáticas do Antigo Testamento. O texto relata que Josué, estando próximo a Jericó, levantou os olhos e viu um homem empunhando uma espada desembainhada. Quando Josué perguntou se era amigo ou inimigo, a figura respondeu: "Não, mas eu sou o príncipe do exército do Senhor, agora venho." A reação imediata de Josué foi prostrar-se em adoração, e o visitante misterioso ordenou que ele tirasse as sandálias porque o lugar era santo, exatamente as mesmas palavras dirigidas a Moisés na sarça ardente. A palavra hebraica para príncipe, sar, significa comandante supremo ou líder militar, enquanto exército do Senhor, Tzaba Yahweh, refere-se às hostes celestiais de Deus. Especialistas em angelologia bíblica têm debatido intensamente a identidade desta figura. Seria o arcanjo Miguel, uma teofania do próprio Yahweh, ou uma manifestação pré-encarnada do Messias? Evidências textuais sugerem que se tratava de uma manifestação divina direta. Primeiro, Josué o adorou sem ser repreendido, algo que anjos sempre proíbem quando recebem adoração. Segundo, a ordem para remover as sandálias em Terra Santa ecoa diretamente o encontro de Moisés com Deus. Terceiro, o contexto sugere a autoridade suprema sobre as estratégias militares da conquista. Teólogos especializados em cristofanias propõem que esta foi uma aparição pré-encarnada de Cristo, o Verbo eterno que mais tarde se tornaria Jesus de Nazaré. Esta interpretação ganha força quando consideramos que a conquista de Jericó prefigura a vitória final do Messias sobre todas as fortalezas espirituais que se opõem ao reino de Deus. A espada desembainhada nas mãos do príncipe do exército simbolizava julgamento iminente e vitória assegurada. Para aquela época, isso significava que a batalha já estava ganha no reino espiritual antes de começar no reino físico. Especialistas em guerra espiritual explicam que este princípio,
Vitória celestial, precedendo manifestação terrena, permeia toda a teologia bíblica sobre conflito entre bem e mal. O timing deste encontro é significativo. Ocorreu imediatamente após a celebração da primeira Páscoa na Terra Prometida e o fim do maná sobrenatural. Josué estava assumindo plena responsabilidade pela liderança militar de Israel. E este encontro confirmou que ele não lutaria sozinho, mas sob comando divino direto. Raabe, redenção em meio ao juízo. A história de Raabe representa outro aspecto fascinante e pouco explorado da conquista de Jericó. Como Deus preserva e redime indivíduos fiéis, mesmo em meio a julgamentos coletivos. Raabe não era apenas uma prostituta que ajudou espias israelitas. Ela se tornou símbolo profético da inclusão dos gentios no plano de salvação divina. A genealogia de Jesus Cristo, registrada em Mateus capítulo 1, inclui apenas 4 mulheres: Tamar, Raabe, Rute e a que foi mulher de Urias, Batseba. 3 delas eram gentias e todas tinham aspectos controversos em suas histórias. A inclusão de Raabe nesta linhagem messiânica demonstra que Deus escolhe usar pessoas improváveis para cumprir seus propósitos eternos. Especialistas em genealogia bíblica explicam que Raabe casou-se com Salmom, da tribo de Judá, tornando-se bisavó do rei Davi e ancestral direta do Messias. Esta conexão transforma sua história de simples episódio de espionagem militar em evento profético sobre a futura inclusão dos gentios na família de Deus através de Jesus Cristo. A fé demonstrada por Raabe foi notável considerando seu contexto cultural. Ela vivia em uma sociedade politeísta, onde dezenas de deidades cananeias competiam por lealdade e adoração. Mesmo assim, ela declarou aos espias israelitas: "Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Esta confissão representa uma das declarações de fé mais puras do Antigo Testamento, vinda de alguém que nunca havia ouvido a lei de Moisés ou presenciado os milagres do Êxodo. Antropólogos culturais revelam que prostitutas em sociedades cananeias frequentemente serviam como sacerdotisas em templos dedicados a deusas da fertilidade, como Astarte e Azera. Se Raabe exercia esta função, sua conversão ao Deus de Israel representava não apenas mudança pessoal, mas rejeição completa do sistema religioso cananeu. Seu reconhecimento da supremacia de Yahvé sobre todos os deuses locais demonstrava discernimento espiritual extraordinário. A proteção física de Raabe durante a destruição de Jericó prefigura a proteção espiritual oferecida por Deus a todos que se refugiam em sua misericórdia. O cordão escarlate em sua janela tornou-se símbolo profético do sangue redentor que protege os fiéis do julgamento divino, conceito que culminaria no sacrifício de Cristo na cruz. A dimensão sísmica, coincidência ou soberania divina. Recentes estudos geológicos adicionaram uma camada fascinante à compreensão científica da queda das muralhas de Jericó. A cidade estava localizada sobre a transformada do Mar Morto, uma das falhas sísmicas mais ativas do Oriente Próximo, onde a placa tectônica arábica desliza lateralmente contra a placa africana. Sismólogos documentaram que esta região experimenta terremotos significativos aproximadamente a cada 80 a 120 anos, com magnitudes que podem variar entre 5 e 7 pontos na escala Richter. Mais intrigante ainda, análises estratigráficas sugerem que um terremoto de grande intensidade ocorreu na região durante o período estimado da conquista israelita. Geólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém, liderados pelo Dr. Amos Nur, propuseram que um terremoto poderia explicar o colapso súbito das muralhas de Jericó. Suas pesquisas demonstram que estruturas antigas construídas com pedras empilhadas sobre aterros artificiais são especialmente vulneráveis a movimento sísmico, podendo colapsar completamente em questão de segundos.
Mas aqui está o que realmente impressiona tanto cientistas quanto teólogos: o timing perfeito entre fenômeno natural e ação humana. Para que um terremoto ocorresse exatamente no 7º dia, após 7 voltas israelitas ao redor da cidade, seguido imediatamente pelo grito coletivo do povo, requer uma coordenação que transcende explicações puramente naturalísticas. Especialistas em probabilidade calcularam que a chance de tal sincronização ser puramente coincidental é astronomicamente pequena, aproximadamente 1 em vários milhões. Esta convergência sugere que, mesmo se um terremoto esteve envolvido, sua ocorrência no momento exato foi resultado de intervenção sobrenatural, não casualidade. Seismólogos também descobriram que terremotos na região frequentemente ocorrem em séries, com tremores menores, precedendo o evento principal por dias ou semanas. Este padrão poderia explicar por que as muralhas de Jericó resistiram durante os primeiros 6 dias de marchas israelitas, mas colapsaram dramaticamente no 7º dia. Pequenos tremores preparatórios poderiam ter fragilizado as estruturas sem derrubá-las completamente. A direção do colapso das muralhas, para fora da cidade, não para dentro como seria esperado em um ataque militar convencional, também é consistente com o movimento sísmico. Terremotos tendem a fazer estruturas rígidas colapsarem na direção de menor resistência, frequentemente para longe de suas bases de sustentação. Mais fascinante ainda, evidências arqueológicas sugerem que seções específicas das muralhas permaneceram intactas, aparentemente a área onde a casa de Raab estava localizada. Engenheiros especializados em danos sísmicos explicam que terremotos podem afetar estruturas de maneira irregular, preservando algumas seções enquanto destroem outras, dependendo de fatores como qualidade da fundação, tipo de solo e direção das ondas sísmicas. O mistério das frequências sonoras. Paralelamente às descobertas geológicas, pesquisadores em acústica desenvolveram teorias intrigantes sobre o papel potencial do som na queda das muralhas de Jericó. O fenômeno da ressonância, onde vibrações de determinada frequência podem amplificar movimentos estruturais, é bem documentado na física moderna e tem aplicações práticas em demolição controlada. Experimentos conduzidos por engenheiros especializados em vibrações demonstraram que estruturas antigas de alvenaria são particularmente suscetíveis a frequências específicas na faixa de 100 a 400 Hz. Exatamente o espectro produzido por instrumentos como chofares quando tocados em conjunto. O professor Joshua Garfield, especialista em arqueoacústica da Universidade de Cambridge, calculou que 700 pessoas, o número aproximado de sacerdotes e levitas que carregavam instrumentos segundo o texto bíblico, produzindo sons coordenados na frequência de 200 Hz, poderiam gerar energia vibratória suficiente para desestabilizar estruturas já fragilizadas por atividade sísmica anterior. Mais intrigante, descobertas em outros sítios arqueológicos sugerem que civilizações antigas possuíam conhecimento surpreendente sobre propriedades acústicas de materiais de construção. Templos em Göbekli Tepe, pirâmides no Egito e estruturas megalíticas em Stonehenge demonstram características acústicas sofisticadas que amplificam ou modificam sons de maneiras específicas. Especialistas em acústica arqueológica propõem que os israelitas podem ter possuído conhecimento técnico sobre frequências destrutivas, conhecimento que poderia ter origem divina através das instruções específicas dadas a Moisés sobre construção do tabernáculo, onde medidas e materiais eram definidos com precisão matemática extraordinária. A combinação de atividade sísmica natural com amplificação acústica intencional criaria condições ideais para colapso estrutural súbito.
Esta síntese entre fenômenos naturais e ação humana dirigida representa exatamente o tipo de milagre que permeia as narrativas bíblicas. Eventos onde Deus utiliza elementos naturais de maneiras sobrenaturais para cumprir propósitos específicos. Jericó, nas profecias futuras. A importância profética de Jericó estende-se além dos eventos históricos da conquista. Profetas posteriores utilizaram a destruição de Jericó como paradigma para julgamentos futuros e restaurações messiânicas. O padrão estabelecido em Jericó, onde fortalezas aparentemente impenetráveis colapsam diante do poder divino, tornou-se modelo para compreender como Deus opera na história humana. O profeta Isaías, escrevendo durante o período assírio, declarou: "Porque tu foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, um refúgio contra a tempestade, uma sombra contra o calor, porque o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro." Esta linguagem ecoa diretamente os eventos de Jericó, onde muros aparentemente invencíveis colapsaram diante do assopro divino. Jeremias utilizou Jericó como símbolo de julgamento divino sobre nações que se opõem aos propósitos de Deus. Eis que como águia voará e estenderá as suas asas contra Moabe. Tomadas são as cidades e ocupadas as fortalezas. O padrão de Jericó, conquista súbita de fortalezas consideradas inexpugnáveis, tornou-se linguagem profética padrão para descrever intervenções divinas na história. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aplica a imagem de muros caindo para descrever a obra de Cristo em derrubar barreiras entre judeus e gentios, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Esta linguagem conecta diretamente os eventos históricos de Jericó com a obra redentora de Cristo. Apocalipse utiliza imagética similar ao descrever a queda da Babilônia escatológica. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: "Caiu, caiu a grande Babilônia." O padrão de Jericó, onde uma cidade aparentemente invencível colapsa súbita e completamente, prefigura julgamentos finais sobre sistemas humanos que se opõem ao reino de Deus. Lições contemporâneas, derrubando muros modernos. A narrativa de Jericó oferece princípios atemporais para enfrentar obstáculos aparentemente intransponíveis em nossa época. Assim como as muralhas físicas de Jericó representavam barreiras humanamente impossíveis de superar, enfrentamos hoje muros igualmente desafiadores, sejam eles relacionamentos destroçados, dependências químicas, situações financeiras desesperadoras, diagnósticos médicos desanimadores ou fortalezas espirituais que resistem a todos os esforços humanos. O primeiro princípio extraído de Jericó é a importância da obediência específica a instruções divinas, mesmo quando parecem ilógicas ou inadequadas. Marchar ao redor de uma cidade fortificada por 7 dias consecutivos, carregando instrumentos musicais em vez de armas de cerco, contraria toda a estratégia militar convencional. Entretanto, Deus frequentemente escolhe métodos que desafiam sabedoria humana para demonstrar que a vitória vem dele, não de habilidades ou recursos humanos. Aplicado contemporaneamente, isso significa que soluções divinas para nossos problemas podem envolver abordagens que parecem inadequadas ou insuficientes segundo padrões mundanos. Perdoar em vez de vingar, dar em vez de acumular, servir em vez de dominar, estes métodos cristãos frequentemente parecem contra-intuitivos, mas operam segundo princípios espirituais que transcendem lógica puramente humana. O segundo princípio é a necessidade de perseverança através de aparente ineficácia. Durante 6 dias completos, as marchas israelitas ao redor de Jericó não produziram resultado visível algum. As muralhas permaneceram intactas,
Os defensores cananeus provavelmente zombavam dos invasores e alguns israelitas podem ter questionado a estratégia divina. Entretanto, cada dia de obediência aparentemente infrutífera estava preparando as condições para a vitória final. Em nossa jornada de fé, frequentemente enfrentamos períodos onde orações parecem não ser respondidas, esforços não produzem resultados visíveis e circunstâncias permanecem inalteradas apesar de nossa obediência a princípios bíblicos. A lição de Jericó ensina que Deus frequentemente trabalha de maneira invisível durante estes períodos aparentemente estéreis, preparando breakthroughs que se manifestarão no timing perfeito. O terceiro princípio é o poder da ação coletiva coordenada. A vitória em Jericó não foi resultado de heroísmo individual, mas de obediência unificada de toda a comunidade israelita. Sacerdotes tocaram instrumentos, guerreiros marcharam em formação, pessoas gritaram simultaneamente, cada grupo cumprindo sua parte no plano divino geral. Contemporaneamente, isso nos lembra que muitas vitórias espirituais requerem esforços corporativos da igreja. Oração coletiva, adoração unificada, evangelismo coordenado, serviço comunitário. Estas atividades criam sinergia espiritual, que transcende a soma de esforços individuais. Assim como as trombetas individuais em Jericó se combinaram para produzir ressonância destrutiva, nossa fé individual contribui para movimentos corporativos que podem derrubar fortalezas espirituais em nossa sociedade. O quarto princípio envolve o reconhecimento de que vitórias divinas frequentemente incluem elementos naturais utilizados de maneiras sobrenaturais. Se um terremoto esteve envolvido na queda das muralhas de Jericó, isso não diminui a dimensão milagrosa do evento. Pelo contrário, demonstra que Deus orquestra circunstâncias naturais para cumprir propósitos espirituais. Esta compreensão nos liberta de falsas dicotomias entre natural e sobrenatural em nossa experiência cristã. Deus pode usar médicos para curar doenças, oportunidades de emprego para resolver problemas financeiros, mudanças de circunstâncias para restaurar relacionamentos, sem que isso torne suas intervenções menos milagrosas. O que importa não é o método, mas o timing, a coordenação e os resultados que glorificam a Deus. Esperança eterna, o muro final que será derrubado. À medida que concluímos esta jornada, através das revelações ocultas de Jericó, uma verdade transcendente emerge. A mesma fé que derrubou muralhas físicas impossíveis há milhares de anos, continua derrubando barreiras espirituais impossíveis hoje. Mais do que isso, os eventos históricos de Jericó prefiguram uma vitória final ainda maior que aguarda toda a criação. O último muro que precisa ser derrubado não é feito de pedra ou tijolo, mas da separação entre humanidade caída e Deus Santo. Este muro foi construído pelo pecado, fortalecido pela rebelião e aparentemente tornado permanente pela morte. Por milênios, este muro permaneceu intransponível, até que Jesus Cristo, o verdadeiro príncipe do exército do Senhor, veio não apenas para derrubar muros, mas para se tornar a ponte viva entre dois mundos. Na cruz do Calvário, Cristo enfrentou o muro final da separação humana de Deus. Ali não foram trombetas que soaram, mas o grito agonizante: está consumado. Não foram muralhas de pedra que colapsaram, mas o véu do templo que se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora permanentemente aberto para todos que crescem. A ressurreição de Jesus representa a vitória definitiva sobre o último inimigo, a morte, e garante que todos os muros menores em nossas vidas também podem ser superados através da fé nele. Assim como Raabe foi preservada em meio ao julgamento de Jericó por sua fé no Deus de Israel,
Todos nós podemos encontrar refúgio e redenção através da fé em Jesus Cristo, independentemente de nosso passado ou circunstâncias presentes. As descobertas arqueológicas que confirmam aspectos históricos da conquista de Jericó não provam fé. Elas simplesmente removem obstáculos intelectuais que podem impedir algumas pessoas de considerar seriamente as reivindicações bíblicas. A verdadeira evidência do poder de Deus não está em pedras antigas, mas em vidas transformadas, relacionamentos restaurados, vícios quebrados, esperanças renovadas e propósitos redescobertos através do Evangelho de Jesus Cristo. Se você está enfrentando seu próprio muro de Jericó hoje, seja ele qual for, lembre-se de que o mesmo Deus que orquestrou forças naturais e sobrenaturais para liberar seu povo há 3 milênios continua operando hoje. Ele pode usar médicos e medicina, oportunidades e relacionamentos, recursos e circunstâncias para produzir breakthroughs que pareciam impossíveis. Mais do que isso, Ele pode fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A maldição que recaiu sobre Hiel por reconstruir Jericó nos lembra que algumas estruturas são destinadas a permanecer destruídas, especialmente aquelas que representam oposição aos propósitos de Deus. Mas a bênção que recaiu sobre Raabe por sua fé nos lembra que Deus sempre preserva um caminho de escape e redenção para aqueles que confiam nele. Que a verdade oculta de Jericó, confirmada pela arqueologia, enriquecida pela história e consumada em Jesus Cristo, inspire você a confiar que não existem muros grandes demais para o Deus que controla terremotos, orquestra timing perfeito e transforma impossibilidades em oportunidades para demonstrar sua glória. Ele fez isso em Jericó, ele fez isso no Calvário, e ele continua fazendo isso hoje, na vida de todos que creem. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o único que tem poder para derrubar qualquer muro que se erga contra seu amor, sua verdade e seu propósito redentor para a sua vida. Amém.